Bom dia, pessoal. Tudo bem? Turma, eu gostaria que vocês, antes de começarem essa série de vídeo essa semana, vocês sempre coloquem a presença aí nos comentários embaixo do vídeo, tá? Outra coisa, peguem a apostila e o caderno de atividades e deixem do lado aí para a gente seguir essas aulas aí, porque essa semana será apenas resolução de atividades. Tudo bem? Bom, pessoal, então nós estamos estudando tabela periódica e propriedades periódicas. Então, na página 27, nós vamos começar os exercícios com esse exercício 3. Antes de começar esse exercício, de resolver esse exercício 3, vamos lembrar, né, pessoal, dessa tabela dos elementos representativos e vamos pegar nossa tabela periódica aqui para nós consultarmos. Pessoal, é difícil hoje um vestibular que traz uma questão dessa e pede memorização. Possivelmente esse vestibular, na sua prova, já tinha tabela periódica, para vocês fazerem a leitura da simbologia e dos grupos. Né? Lembrando que tabela periódica não é para memorizar, é uma ferramenta de consulta. Tudo bem? Então vejam aqui, ó. Entre os compostos abaixo, qual é um metal alcalino, um gás nobre e um halogênio, respectivamente? Bom, metal alcalino são esses aqui, né? A primeira coluna aqui, a família 1A. Essas duas primeiras colunas é aquele bloco chamado bloco S, que termina em S1 e S2, a distribuição eletrônica. Tá? Bom, gás nobre é a última coluna aqui. Tá? E halogênio é a penúltima coluna, é a coluna 17, a família 7A. Lembrando, né, pessoal, que essa primeira e essa segunda coluna, mais o bloco P aqui, a da 13ª à 18ª coluna, eles são chamados de elementos representativos porque eles têm na camada de valência o número de elétrons, ó, corresponde à família. Então, por isso que é chamado elementos representativos, porque a distribuição eletrônica ela vai terminar com um elétron na camada de valência. Então, ele tem um elétron, ele é da família 1A. Ele tem dois elétrons na camada de valência. Esses dois elétrons vão ser a família 2A. E daí ele coloca aqui, ó, família dos calcogênios. Você pega lá esse grupo aqui, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, esses elementos dos calcogênios, eles vão terminar a distribuição eletrônica. Esse é o N, esse aqui é o número do nível da camada, tá? Então pode ser camada de 1 a 7, tanto faz. Tirando a 1, né, que não tem nos calcogênios, já começa na segunda. Mas, por exemplo, vai terminar em 2S2, 2P4. Quem que é? É o oxigênio. Vai terminar em 3S2, 3P4. Quem que é? É o enxofre. Tá? Esse N representa o período, né? A linha. Tá? Ou, como queiram, a camada da eletrosfera. Bom, pessoal, vamos lá. Sódio. O sódio é um metal alcalino? Ele é, né? O xenônio. O xenônio é um gás nobre? Vamos verificar aqui, ó. Xenônio é um gás nobre, né? Tá aqui também. E o cloro. O cloro, ele é um halogênio, coluna 17, tá aqui o cloro. Então é a alternativa A, de cara, né? Questão número 4 da página 27. Quando colocados em ordem crescente de subníveis energéticos, as seguintes configurações eletrônicas, então tem as configurações eletrônicas. Eu vou pedir, pessoal, porque eu não posso perder muito tempo aqui, que na apostila de vocês coloquem em ordem, tá? Essa distribuição eletrônica. Lembrem lá do diagrama, escrevam aqui do lado em ordem crescente, ele está tudo embaralhado. Tudo bem? Mas se vocês desembaralharem isso aí, colocarem em ordem crescente de subníveis eletrônicos, né, vocês vão perceber o seguinte. Bom, vamos repetir aqui essa tabela, né? E vamos verificar a camada de valência desses elementos químicos. Tá? Lembrando também dos blocos da tabela periódica, né? O bloco que termina em S1 e S2, o bloco do D que vai do D1 ao D10, né?
e aqui o bloco do P, que vai do P1 ao P6. E o F que fica fora da tabela. E aqui os elementos representativos dos blocos S e P, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar qual é a camada de valência. Se você organizem lá, eu peço, né, por favor, organizem em ordem crescente. Começa lá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Coloque em ordem crescente lá. Vocês vão verificar que a camada de valência é 4S2. 4S2 está aqui, ó, termina em S2. Então ele vai ser o quê? Um metal alcalino terroso. Esse primeiro aqui é um metal alcalino terroso. O segundo, se vocês colocarem em ordem, o último subnível é esse aqui, 5S1. Vocês vão observar que quem termina em 5S1 é o metal alcalino, ok? Bom, continua. Nós vamos colocar aqui, ó, 4S2, 4P6. Essa é a camada de valência. Nessa camada de valência, né, isso aqui, quem termina em S2 e P6, vai ser o quê? Vai ser um gás nobre. E aqui vai terminar em 4P5 e 4S2, que eu não coloquei, aqui também, né, faltou 4S2, que vai ser a camada de valência, mas vai terminar no bloco do P, aqui P5 é a quinta coluna do P, né, que vai ser o quê? Que vai ser um halogênio, tudo bem? Bom, aí é nós marcar a alternativa que corresponde lá, que vai ficar alcalino terroso, alcalino, gás nobre e halogênio. Na questão 6, nós temos esse esquema aqui, ó. O esquema representa a distribuição média dos elementos químicos presentes no corpo humano. Daí ele dá 126 átomos de hidrogênio, 51 átomos de oxigênio, 19 átomos de carbono, 3 átomos de nitrogênio e 1 átomo de qualquer outro elemento natural. O elemento que contribui com maior massa para a constituição do corpo humano, olhando assim de cara, pela quantificação, você pode pensar, ah, mas é claro que é o átomo de hidrogênio, né? Tem muito mais átomo de hidrogênio, mas lembrem, a massa atômica desses átomos, ela é diferente. Tem átomos menores, que é o caso do hidrogênio, e tem átomos maiores. Para isso, nós vamos precisar calcular. E a gente vai calcular utilizando a regra de 3, tá? O primeiro cálculo, eu vou calcular o hidrogênio. Um átomo de hidrogênio tem uma unidade de massa. Lembram lá? Se você pega a tabela periódica, o átomo de hidrogênio ele tem massa atômica igual a 1. Então, vamos fazer o cálculo aqui para 126. Claro, isso aqui é um demonstrativo apenas, né? É compacto da proporção de átomos existentes no nosso corpo. Mas 126 átomos de hidrogênio vai ter x. Eu vou multiplicar cruzado, 1 vezes x, 126 vezes 1, né? Vai dar 126 unidades. Ou seja, desse esquema aqui, a massa de hidrogênio corresponde a 26 unidades. Vamos achar agora do oxigênio. Um átomo de oxigênio, olho na tabela periódica, tem massa igual a 16. 51 átomos vão ter massa, eu coloquei uma incógnita y aqui. Vou multiplicar cruzado, 1 vezes y, 51 vezes 16, 816 unidades. Carbono. Olhem aqui, ó, nós temos 19 átomos de carbono, um átomo de carbono tem 12 unidades, 19 átomos de carbono tem Z. Então, o carbono corresponde a 228 unidades. 3 átomos de nitrogênio, vamos calcular, um átomo de nitrogênio, 14 unidades, 3 átomos, W. Então, 42 unidades. Nem vou considerar aqui, pessoal, um átomo de qualquer elemento natural, porque imaginem vocês dos átomos naturais que não foram criados pelo homem, se a gente tivesse um átomo de urânio, né, no nosso organismo. Um átomo de urânio tem uma massa de 235 unidades. Então, não seria maior do que a massa de oxigênio, tá? Mas, enfim, fiz o cálculo aqui. A opção que a gente vai marcar é oxigênio, né? Na página 28, exercício 10. Percebam lá, turma. Esse tipo de exercício é o exercício mais cobrado de tabela periódica, porque a maioria dos vestibulares não vão trazer a tabela periódica para vocês, tá? E eles querem que, através da distribuição eletrônica, vocês encontrem
o grupo e o período do elemento na tabela periódica para vocês falarem a quais características pertencem esses elementos. Então, claro, né, pessoal, eu só vou relembrar aqui vocês, essa tabelinha aqui dos elementos representativos, para vocês comprovarem. Mas, claro, a gente não vai ter isso numa prova de vestibular. Então, como que a gente vai resolver o exercício? Primeira coisa, eu vou achar a camada de valência do elemento X, o primeiro elemento, já que é respectivamente aqui. Então, ele vai terminar em 4s2, 4p3. Percebam, são 5 elétrons na última camada, tá? 5 elétrons na última camada, terminou em bloco P, elemento representativo. Se é elemento representativo, o número de elétrons da última camada fala a família. Então, tem 2 aqui mais 3, são 5 elétrons na última camada, família 5A. Lembrando que a família 5A é a coluna 15, é o bloco do P lá. Tá? Vamos pegar o elemento Y. O elemento Y termina em 4s1, S1, olha aqui, ó, família 1A, um elétron na última camada, família 1A, metal alcalino, primeira coluna da tabela periódica. Tá, o período é mais fácil de encontrar. O período é só você olhar nessas camadas aqui da frente, qual é a maior. Essa vai ser a linha que o elemento vai estar na tabela periódica, tá? Então veja aqui, ó, o primeiro elemento tem como maior nível o nível 4, então está no quarto período, né, ou na quarta linha, e o elemento Y também está no quarto período, na quarta linha. Qual a alternativa que nós marcaremos? Alternativa A, que bate com essas afirmações. Bom, turma, então na página 28 agora, nós vamos resolver esse exercício aqui. Com relação ao elemento químico cujo número atômico é igual a 26, é correto afirmar. Veja, de novo, pessoal, mesmo estilo de questão, ele deu o número atômico do elemento, não deu tabela periódica, não deu nada. Como que nós vamos resolver isso aqui? Nós vamos resolver, né, fazendo a distribuição eletrônica. Fiz a distribuição eletrônica, tá? Eu vou verificar que ele termina em 3d6. Bom, vamos achar então em qual período, em qual família encontram-se esse elemento químico. Bom, nível maior é a linha, ou o período. Então, o nível maior, esse número da frente aqui, tá? É no 4, então ele vai estar no quarto período, quarta linha da tabela periódica. Bloco é nível 4, né? Bom, terminou a distribuição em D6. D6 significa o quê? Que ele está naquele bloco intermediário, no bloco do D, tá? Vai estar na sexta coluna do D. Tome cuidado aqui, ó. Sexta coluna do D. Vamos verificar aqui, ó. O bloco D está aqui. A sexta coluna do D é a coluna 8 da tabela periódica. Por quê? Porque já tem essas duas colunas do bloco S. Tá? Tem a primeira coluna e a segunda coluna. Aí vem o bloco D. Então terminou em D6, eu vou contar a sexta coluna do D, mas tenho que contar mais 2 para indicar ele na tabela periódica. Então ele está na família 8, no grupo 8. Tudo bem? Aqui não vem ao caso essa tabela, pessoal, porque essa tabela é só para elementos representativos. Elementos representativos é para aqueles que terminam a distribuição no bloco S e no bloco P. Por isso que a gente não vai usar essa tabela periódica. Espero que tenha ficado claro para vocês isso. Eu só uso esse número de elétrons na camada de valência quando ele termina a distribuição eletrônica em S ou P. Tá? Aqui no caso terminou em D, então a gente não usa isso aqui. Tudo bem? Então, qual é a alternativa aí? A alternativa correta é a alternativa B. Beleza, pessoal? Boa semana, bons estudos.